Então, ó, nessa aula, vamos finalizar o capítulo 9. Aqui é potência de uma força, tá? Então, potência de uma força, eu posso pegar a primeira fórmula e colocar potência média de uma força. O que seria potência média? É uma média da potência, não é a potência assim, única, o valor único. Pode estar variando. Então, eu vou pegar o trabalho realizado e dividir pelo tempo. No Sistema Internacional de Unidades, temos que a potência é medido em watts. O trabalho, você já conhece, é medido em joules. E o tempo, necessariamente, tem que ser em segundos. Aqui tem que ser joule e aqui tem que ser em segundos para sair a unidade de potência, o watt. Qual que é a diferença entre a fórmula potência média e potência instantânea? Nenhuma. Então você vai guardar uma fórmula. Potência, trabalho dividido pelo tempo. Conceitualmente, qual a diferença? Potência média, ela é realizada num intervalo de tempo específico. E aqui, essa potência instantânea é exato naquele momento, naquele tempo, bem pequenininho. Tá? Eu não coloquei o símbolo de limite aqui porque não é matéria do ensino médio. Tá? Hoje em dia a gente vê limite na faculdade. Quem for fazer faculdade da área de exatas. Então, num intervalo bem curtinho, eu calculo a potência instantânea, ou seja, naquele instante. Potência média tem um intervalo de tempo maior, mas a fórmula, o conceito, a fórmula é a mesma. Você vai usar essa fórmula para calcular a potência, tá? Então, a primeira fórmula para guardar para a prova, potência, trabalho dividido pelo tempo. Se você colocar o M de média ou não colocar o M, não vai fazer diferença nenhuma no cálculo do seu exercício. Vem agora aqui, ó, potência e velocidade. Então, eu vou chegar na fórmula. Vou partir da fórmula potência, trabalho dividido pelo tempo e vou chegar numa nova fórmula. Lembrando, trabalho é força vezes deslocamento. Lembra? C-SFED, que é a fórmula do trabalho. Como é força vezes deslocamento e deslocamento pelo tempo, nós já vimos no começo do ano que era a velocidade média. Então, eu estou substituindo a distância pelo tempo, que lá no começo do ano vocês aprenderam como ΔS sobre ΔT, é igual a velocidade média. Então temos uma segunda fórmula aqui. Qual que é a segunda fórmula? Potência média também pode ser força vezes velocidade média. Se for uma potência instantânea, é a velocidade naquele momento. Então reparem uma coisa, nós temos duas fórmulas agora. Olha para mim, duas fórmulas. Potência, trabalho dividido pelo tempo, uma fórmula. E potência igual força vezes velocidade. Qual que eu uso? Depende dos dados do exercício. Se ele te der força e velocidade, você vai usar essa para calcular potência. Se ele te der trabalho e tempo, você vai usar essa. Então até agora temos duas fórmulas. Terceira informação importante, quando cair gráfico. Quando cair o gráfico, repare que a potência aqui ela é variável. Se a potência é variável, não compensa utilizar a fórmula, compensa calcular a área da figura formada. No caso aqui, mais uma vez, eu coloquei um trapézio, mas poderia ser um triângulo, poderia ser um quadrado, poderia ser um retângulo. Então, toda vez que você tiver um gráfico de potência pelo tempo, se você calcular a área da figura formada, você tem o trabalho daquele problema, tá bom? Unidades. Deixa eu ficar desse lado. Bom, a unidade, nós já falamos lá que é o watt. Da onde sai o watt? Se o trabalho é medido em joules e o tempo em segundos, se eu dividir 1 joule por 1 segundo, sai 1 watt, tá? Então, sempre a potência vai ser medido em watt. Quais são as suas variáveis de potência? Quilo, já falei para vocês, quilo significa 1000. Então, 1 kW significa 1000 watts. O que é CV e HP? Antigamente, quando se iniciou os estudos de potência, antes não tinha carro. As charretes eram movidas a cavalo. Então a potência era medida quantos cavalos conseguiam puxar aquela charrete. Então era 1 cavalo, 2 cavalos, 3 cavalos, 4 cavalos. Então, quando surgiu a unidade de watts, surgiu a oportunidade de manter uma relação entre cavalo e watts. Então, 1 cavalo vapor, que é o significado do CV, eu acho que quem lê revista de carro aí é CV.
que você vê no motor do carro, a potência do carro, você vê cavalo a vapor, tá? Qual que é uma potência aí que vocês... 400 cavalos. 400 cavalos. Imagine a potência de 400 cavalos, como se tivesse aquele carro sendo puxado por 400 cavalos. É muito cavalo. Os cavalos até se enrolam todos, né? É muito cavalo. Tá? Então, um cavalo equivale a 735,5 watts aproximadamente. Mais um cavalo, um HP, o que seria HP? Horsepower. Horsepower também não é cavalo, vapor? Ó, poder do cavalo, força de um cavalo. Também, ó, 745,7 watts. Pô, mas qual a diferença de um CV para um HP? Não é a mesma coisa? Praticamente, ó, os mesmos valores. É que um foi criado por um cientista, tá? E o outro foi criado por outro cientista, em países diferentes. Se eu não me engano, tá? Aqui foi na Inglaterra e aqui foi nos Estados Unidos. Para converter a potência de um cavalo em watts. Mas quando começou a se juntar as unidades num sistema internacional, precisou fazer essa relação e aí viram que tinha uma pequena diferença. Então isso depende muito do conceito de um país para o outro, tá? A unidade do sistema internacional a gente usa sempre o watts. Se você quiser converter aquela potência de cavalo vapor ou horsepower para watts, você vai usar essa relação. Você precisa decorar essa relação? Não. Qualquer vestibular te dá. Então, se você precisar transformar no seu exercício, o motor tem 10 CV, você vai ter lá nos dados do seu exercício, um CV vale isso. Se fazer uma regra de 3, 10 CV, X, multiplica em cruz, você vai ter a potência em watts de quanto vale aqueles 10 CV, ou se for horsepower, vai te dar o valor e vai te dar os dados de conversão, tá? Então isso aqui não precisa decorar para a prova, isso aqui é muito claro, quilo é 1000, então 1 kW, 1000 watts. Quando a gente for estudar no terceiro ano eletricidade, vai aparecer essa unidade aqui que é o kWh, que seria a unidade, né, de 1000 watts consumidas em 1 hora. Então, quem aqui mora em casa e na entrada da sua casa tem um relógio de luz. O relógio de luz que o leiturista vai lá ver é medido em kWh. Quem mora em prédio, o relógio fica numa sala, no subterrâneo, lá do seu apartamento. O cara entra e vê todos os relógios lá e faz as medições. E aí imprime na conta de luz, tá? Então, essa unidade de kWh é medida nos relógios de luz das residências de vocês. Bom, e rendimento. O que seria o rendimento? Rendimento, essa letrinha grega aqui, ó, parece um N aqui, ó, com a perninha puxada, tá? Onde é a potência utilizada pela potência total. Como assim? O que significa rendimento? Por exemplo, qual que é a finalidade de uma lâmpada? Acender, tá? Uma lâmpada é acender, iluminar, tá? Fornecer energia luminosa. Mas para ela acender, ela recebe energia da rede elétrica. Então ela converte energia elétrica em energia luminosa. Porém, vocês lembram daquelas lâmpadas antigas, aquelas amarelas, tá? Que esquentava bastante. Então ela tinha um rendimento muito baixo, porque a finalidade de uma lâmpada é iluminar. E se você deixasse ela ligada por um tempo, se você fosse colocar a mão, você podia queimar até a mão. De tão quente que ela estava. Ela perdia parte dessa energia, ela perdia em forma de calor. Então o rendimento daquela lâmpada era baixo. Hoje em dia temos as lâmpadas de LED, que é uma lâmpada fria, ela não esquenta muito, quase nada. Se você colocar a mão, é uma temperatura suportável. Tá? Então, o que acontece? O rendimento dela é melhor, ela aproveita mais a energia elétrica e transforma em energia luminosa. Tá? Ela gasta menos. Tá? Então, isso que é rendimento. O rendimento é o que eu utilizo pelo total. Tá? Depois a gente vai ver como encaixa isso aqui nos exercícios de mecânica. Sempre o rendimento vai estar entre 0 e 1. Esse 0 e 1 significa de 0 a 100%. Quando eu for calcular o rendimento, por exemplo, o rendimento deu 0,7. O que vale 0,7 em porcentagem? 70%. O rendimento deu 0,65. O que vale em porcentagem? 65%. Deu 0,9. 90%. Tá? Então é assim que nós fazemos o cálculo de porcentagem. E aqui tem o significado potência útil, que é o que eu utilizo para aquela finalidade,
pela potência total, que é a potência fornecida pelo equipamento para gerar aquele trabalho. Tá bom? Encerrou.